ministrar aqui, tá? Muita atenção sobre o tema do qual ele vai estar ministrando. Eu acho extremamente importante e gravíssimo. É um assunto que às vezes, irmãos, sem perceber, eu e você podemos cair, tá bom? Salve os irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém! Eu não acho ruim me confundirem com um homem abençoado, ao qual eu tenho um carinho muito grande, e hoje eu vou o segundo. Na porta ali já me chamaram de presbítero. É, meu irmão, você está abençoado. Toda a igreja te ama. Em nome de Jesus e Deus também. Amados, abram as vossas Bíblias. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 4. Peguei o papai. Meu pequeno hoje não estava muito bem, estava um pouco irritado, mas graças a Deus as coisas conseguiu vir. Está aí para adorar o Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Foi-me dada uma missão hoje pelo nosso pastor de transmitir aos irmãos uma palavra sobre apostasia. A gente vai estar lendo os versos de número 1 até o 5 e depois o verso 9 e 10. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Verso 9 e 10. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Deus querido, aqui está o mensageiro agora o Senhor escolheu, Pai, através do pastor, Pai querido, para transmitir a mensagem em um culto de tamanha responsabilidade, Senhor. O último domingo do ano. Então, meu Deus, eu te peço, arranca tudo que é carnal, tudo que é humano aqui agora, Pai, e deixa somente o teu Espírito, tanto naquele que fala, como naquele que também ouve, Pai. E da mesma forma que o Senhor tem liberdade para agir em mim, ó Deus querido, haja também na tua igreja, ó Pai. Porque todos que estão aqui não vieram ouvir a voz de um mero obreiro, mas vieram aqui para ouvir a voz de Deus em seus corações. Então, Deus, fica à vontade, porque esta casa é tua, Pai. Estamos aqui somente para te adorar e engrandecer o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, pregar apostasia não é um assunto fácil. E infelizmente não é um assunto que nos traga paz. É um assunto que nos traz dor, porque nos mostra aonde erramos, o que cometemos de errado, tanto dentro como fora da casa de Deus. E para começar, primeiro vamos entender o que é apostasia. Muitas pessoas confundem apostasia com ateísmo, porque dizem que apóstata é aquele que não crê em Jesus e nem em Deus. Isso não é apostasia.
Isso é ateísmo. Não acreditar em Jesus e não acreditar em Deus é um ateu. Apostasia é negar a sua fé. Apostasia é trocar a sua fé por coisas banais dessa terra. Apostasia é você se colocar em uma posição dizendo ser adorador, dizendo ser servo, dizendo ser cristão e não se comportar como tal. Isso é apostasia. E por que a apostasia tem que ser pregada sobre a igreja? Porque, como nós lemos aqui, a palavra de Deus ela é fiel e digna de total aceitação. Mas quantos prestam atenção na palavra? Vamos falar um pouquinho mais sério. Desde o momento que o culto começa, quantos prestam atenção nos louvores? Quantos prestam atenção nas oportunidades de ministrações que são dadas aqui dentro? Muitas pessoas chegam na igreja ao invés de se concentrar na palavra, ao invés de se concentrar no louvor, ao invés de buscar o entendimento de Deus para levar para fora e viver, vai pensar no trabalho, vai pensar no que está acontecendo na sua casa. Muitos pensam, ou melhor, muitos nem colocam o telefone no silencioso. Vem para a igreja, o telefone toca, sai para fora para atender. Se for algo importante, tudo bem, não discordo. Mas a pessoa que deixa de prestar atenção no culto para prestar atenção nas coisas que estão lá fora, já está apostatando da sua fé. Isso aconteceu muito comigo. Eu fui muito chamado a atenção pelos meus pastores no início do meu ministério, porque toda hora eu saía para atender meu telefone, porque eu sou pedreiro, mestre de obras, e toda hora tem um me ligando. Enquanto eu não coloquei limite, eu não tive paz durante os momentos do culto. E muitas pessoas ainda fazem isso, infelizmente. A nossa maior preocupação não é o céu. Todos têm medo de ir para o inferno, mas poucos fazem algo para não ir para o inferno. Qual é mais importante para você hoje? Estar na igreja e adorar? Ou estar na igreja com o corpo, mas a mente está totalmente fora do que é Deus, do que é Jesus e do que é servidão ao cristianismo? Buscar a Deus não é fácil, não é simples. Pelo contrário, é a coisa mais difícil que existe dentro dessa terra. É ser fiel ao Cristo. É ser fiel ao caminho de Deus. Por quê? Porque nós temos que fazer aquilo que Jesus manda nós fazermos. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e me siga. Agora veja, é fácil negar quem você é. Não é fácil você olhar para você, arrogante, pretensioso, ignorante, e ter que baixar a cabeça para pessoas que você tinha vontade de espancar. Mas tem que baixar a cabeça e, ainda melhor, pedir a Deus pela vida dessa pessoa. Não é fácil. É fácil você ser xingado, blasfemado, humilhado lá fora e ainda assim ter que erguer a cabeça e seguir como se nada tivesse acontecendo. Não é fácil, mas tem que ser feito. Por quê? Porque somente os mansos e humildes herdarão o reino de Deus. E sabe também o que é apostasia? Inversão da palavra de Deus. Por favor, coloca aqui para mim Apocalipse, capítulo de número 22, versos 18 e 19. Por favor. E nós vamos entender o que a Bíblia fala sobre inversão de palavra. E o que é inversão de palavra? É você pegar o que está escrito aqui e não pregar o que está escrito aqui. Criar uma história, criar um conto de fadas e não pregar o que está escrito aqui. Declaro a todos que ouvem a palavra da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo,
Esse livro pega verdade, humildade e céu. Se você usar ele para pregar riqueza, poder e coisas dessa terra, lhe serão acrescentados todos os flagelos dessa terra, contidos nesse livro. Verso 19: se alguém tirar alguma palavra do livro desta profecia, olha o tanto isso aqui é sério, Deus lhe tirará também da cidade santa e do livro da vida. Pegar essas palavras que estão escritas aqui, mas não pregar elas, é tirar da palavra de Deus o que está escrito nela. E tirar da palavra de Deus é dizer que Deus é mentiroso. E todos nós sabemos quem é o pai da mentira. Agora teríamos coragem, nós, eu acredito e glorifico o nome do Senhor, porque desde quando eu vim nessa igreja, a primeira vez, até hoje eu não vi ninguém subir nesse altar para constatar a fé ou da palavra de Deus, porque aqui ainda é pregada a palavra nua e crua, dolorosa sim, mas verdadeira, porque é preciso ser pregado que o inferno existe, é preciso ser pregado que a porta dele está trancada, mas um dia vai ser aberta, e somente aquele que for infiel ao caminho de Deus vai entrar por aquela porta e vai ter um sofrimento eterno. Não vai ser bom não, vai ser doloroso. Já queimou a mãozinha no fogo? Triplica, quadriplica, coloca 10.000 vezes acima. O calor do sol é o calor do inferno. Não queira ir para lá. Apostasia não é brincadeira. Às vezes na nossa própria casa nós apostatamos da nossa fé. Pegando o quê? Ao invés de pegar a Bíblia, lê para o familiar, pega o telefone, vai para lá, vai fazer o que você quiser, mas me deixe em paz. Marido e mulher não conversam mais, não tem mais aquele diálogo, aquela intimidade com Deus que um casal deveria ter, apostatando da fé. Os filhos nem se fala, nem ouve mais os pais. É raro você ouvir hoje de um filho: eu honro meu pai, eu honro a minha mãe. É raro. Isso também é apostasia. Mas está escrito aqui: nos últimos tempos, muitos apostatariam na fé. Mateus capítulo de número 24, verso, me fala a memória, mas fala lá assim, da seguinte forma: no fim dos tempos acontecerão coisas que jamais aconteceram e que jamais acontecerão de novo. Lá fala de guerras, fala de terremoto, fala de fome, fala de pestes, mas fala algo que deveria ficar no coração: o amor de muitos esfriará, mas só quem permanecer firme até o fim será salvo. Essa palavra ela tinha que impregnar no coração do crente, e de lá não sai mais. Porque todos que aqui estão, eu sinceramente duvido, porque eu também já passei por isso. Quem não pensou em parar, sair da caminhada, porque estava difícil demais, já não estava sentindo aquele fogo do primeiro amor, já não conseguia mais sentir a presença de Deus. Deus falar, parece que o céu está fechado, está de bronze, Deus não fala mais com a igreja, mesmo Deus está garelando no ouvido através daquele que ele levanta para falar, para cantar, para orar. Mesmo assim não acreditam e não escutam o que Deus está falando, e parece que é o céu que está fechado, mas na verdade é nosso coração que está esfriando da fé. É o nosso coração que perdeu aquele amor, que a gente trocava tudo que estava fora para passar um tempinho com Deus na casa do papai. Antigamente era prazer ir para a igreja, hoje, não para todos, mas para muitos, é obrigação. E se tem algo que Deus não faz, é obrigar as pessoas a fazerem aquilo que Ele quer. Coloquem para mim Salmo 39, verso 1 e 2. O pastor leu o Salmo 39, verso 1. Eu quero ler com os irmãos o primeiro e o segundo, porque tem tudo a ver também com essa mensagem. E os irmãos também acompanham com a gente, porque quanto mais adquirimos a palavra, né? Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras.
tem feito isso? Ou será que um nomezinho que não deveria ter saído da sua boca está saindo? Será que tem algum palavrão que não deveria ter sido falado, mas foi? Porque o próprio Jesus fala: irai, mas não pecai. Porém, mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Pode pôr o verso 2. Quem que é ímpio? É aquele estrangeiro que ainda não aceitou Jesus. Nós éramos ímpios, hoje não somos mais ímpios, hoje somos servos de Deus. Então, eu me silenciei, resignando e me calei a respeito do bem, mas a minha angústia aumentou. Me calei a respeito do bem, mas a minha angústia aumentou. É isso que acontece quando a gente deixa de fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus é mal? Não. A obra de Deus é calúnia? Não. A obra de Deus é difamação? Não. Enquanto nós fizermos o bem, a nossa alma se alegrará e também fará o bem para nós mesmos. Mas enquanto a gente não tomar a postura de cristão verdadeiro e não voltar a praticar as boas obras, aonde é que nós mostraremos para Jesus os nossos frutos verdadeiros de arrependimento? Não vamos nos calar, não vamos mudar a mensagem de Deus, não. Nós vamos pregar a verdade, sim. Enquanto estivermos sobre essa terra, anunciaremos, porque sim, se cantamos como foi cantado aqui hoje, eu amo a mensagem da cruz. Mesmo doendo eu vou pregar, mesmo doendo eu vou cantar, mesmo doendo eu vou orar. Não importa a humilhação, não importa a blasfêmia, não importa o apontamento de dedo, eu não importo com a opinião de quem está lá fora, eu me importo com a opinião de Deus sobre a minha vida, porque se fosse pela opinião de quem está lá fora, nem para ser o mesmo eu prestava. A opinião dos outros lá fora é: não presta, não vale nada, está ali disfarçando de crente, está com terninho paletó, só mesmo para jogar pro alto e falar que é servo de Deus, mas por trás está lá, todo jogado. Mas tem que ver Deus trabalhando na minha vida, tem que ver Deus trabalhando na sua, e tem que engolir calado o orgulho e ver que Deus está sendo sim vitória na vida daquele que luta, que busca. E olha só, voltamos a testemunhar. Quanto tempo isso era escasso nas igrejas? Testemunhos estão voltando. E se estão voltando é porque Deus está fazendo a obra. Então o que é que nós temos que fazer? Nunca, jamais negar a nossa fé. Nunca e jamais apostatar. Porque isso seria sim um dos maiores. E eu consigo dizer, meus irmãos, a apostasia sim, ela pode ser sim uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se você acorda da sua fé, você anula o sacrifício de Jesus naquela cruz. E você anulando o sacrifício de Jesus naquela cruz, o trabalho do Espírito Santo sobre essa terra ele é o quê? Em vão. Porque se o Espírito Santo está aqui, é graças a quem? Jesus. Porque morreu na cruz e falou depois: eu vou para o Pai e rogarei a Ele que envie outro Consolador para ficar com vocês somente em vida? Não, eternamente. Sim, pode ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é como nós lemos aqui na palavra de Deus, é só para quem não é fiel. Porque, meu querido, a apostasia não é coisa de crente e nem coisa de Deus. Coisa de crente e coisa de Deus é quando o Egito se levanta e coloca o povo de Deus no cárcere e o povo clama. Deus não tira o povo do
cativeiro imediatamente. Ele levanta alguém para ir lá e anunciar ao povo que ele vai ser livre. Se o povo acreditar, é liberto. Se não acreditar, continua no cativeiro. Se o povo não acredita em Moisés e em Arão, ele estaria no cativeiro no Egito, e talvez onde nós estaríamos hoje. Não sabemos. Não é coisa de crente sucumbir por causa das provas e perseguições do mundo lá fora. E não é coisa de Deus abandonar o crente na luta e na batalha. Então, o que é coisa de Deus e de crente? Coisa de crente é descer do barco do mar tempestuoso e acreditar que caminhando para Jesus não vai afundar. E coisa de Deus é, não acreditou totalmente e começou a afundar, ele vai lá e pega a tua mão, te traz de volta e te leva para o barco e te mostra que enquanto segurar na mão dele, não tem tempestade que não possa se acalmar diante daquele que tudo pode, tudo vê e tudo sabe. Não é coisa de crente ficar com medo das provas de fogo que são lançadas sobre você. Também não é coisa de Deus te livrar dela. Também não é coisa de Deus falar que você não vai cair na fornalha. Mas é coisa de Deus caminhar dentro dela com você. Acredite que tudo que você passou até hoje, e se você ainda está de pé, se você ainda está sorrindo, mesmo chorando de vez em quando, mesmo às vezes o coração pegando uma dor, uma aflição tão grande que dá vontade de se matar, literalmente, mesmo assim, Deus vai lá e coloca no teu coração: calma, vai passar, não é para sempre. Aqui nessa terra, tudo tem um tempo para terminar, mas quando você vier para os meus braços, tudo acaba, porque aonde eu estou, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, e tudo que você falar, Deus vai ouvir do seu ladinho. E eu vou encerrar essa ministração te fazendo um pequeno desafio. A palavra de Deus lá no livro de Tiago, na epístola de Tiago, me falhou a memória muito tarde, escrito agora, mas está escrito assim, que a palavra de Deus é como um espelho, que você contempla a sua face de manhã quando acorda, e não gosta do que vê, e logo sai e dá um jeitinho na sua aparência. Isso quer dizer o quê? Que a Bíblia, ela é um espelho da nossa alma. O que ela fala e nos machuca precisa ser mudado. O que vem dela é verdade. E se agride algo que está em nós, é porque essa verdade tem que se transformar dentro de nós. E eu quero encerrar essa ministração de hoje dizendo para os irmãos, e até fazendo esse desafio: você tem coragem de olhar no rosto de qualquer pessoa e falar palavras pesadas, às vezes até chamar atenção de certa forma por coisas que a pessoa faz e você não se agrada? Faz isso com você de frente ao espelho, que eu quero ver se você tem coragem. Eu mesmo já tentei, já fiz o teste. Psiquiatras, psicólogos já falaram comigo. Se encara no espelho e te conta os seus próprios defeitos. Só de me olhar nos olhos já é difícil. Agora, reconhecer os meus defeitos é mais ainda. Mas eu quero lançar esse desafio. Se olhe no espelho e diga para você mesmo o que você tem feito. E faça como está escrito em Malaquias 3:10. Coloca Deus à prova. Se você mudar, lá fala do dízimo, mas eu estou usando essa palavra para falar com você. Se você mudar algumas atitudes, põe Deus na prova, para ver se Ele não vai mudar para você também o cerco que está te fechando. Porque Ele não é fiel para cumprir o que Ele diz, porque a própria palavra diz que Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, Ele é filho do homem para que se arrependa. E a palavra dele não é como um orvalho que cai, e a neve que cai, que rega a terra, e dá pão ao planta, e também ao que come. A palavra dele não volta vazia. Então, sim, faça isso. Coloca aí na prova.
de verdade. Da mesma forma que você teria coragem de encarar o tempo. Se encara. E depois veja o que vai acontecer com você. Em nome de Jesus. Vou parar, meus irmãos, porque ainda temos sorteio. E eu acredito que se eu passar isso aqui, vai ser claro. E eu só prego até onde Deus me manda pregar. Se 10 minutos, 10 minutos, se 15, 20, 30, uma hora, duas. É só aonde Ele manda que eu vou. E nesse momento, eu só vou fazer uma oração e o pastor já pode assumir novamente. Se coloca de pé, igreja. Deus me incomodou para fazer algo aqui, irmãos, eu vou fazer. Eu gostaria de chamar aqui no altar todos os obreiros dessa casa, missionários, presbíteros, todos eles aqui em cima, e o grupo de louvor também. Se Deus incomoda, meus irmãos, tem que ser falado, tem que ser feito. Missionárias, levitas, obreiros, todos aqui no altar. Irmãos, o que Deus me colocou no coração aqui para fazer agora foi que a igreja intercedesse, levantasse as mãos em oração para todas essas pessoas que estão aqui em cima. Esse é o último culto do ano de 2025, no domingo. Quarta-feira é a última quarta-feira do ano que se tornará depois da meia-noite de 2026. E Deus falou comigo de toda forma no coração: ora por este corpo de obreiros e pela liderança dessa igreja, porque 2026 vai ser um pouco pior do que 2025. Então, meus irmãos, vamos pedir misericórdia, porque todos viram o que se tornou 2025. Agora imagine o que vai ser 2026. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu. Se o Senhor me incomodou, Deus, para estar orando, ó Pai querido, pelo corpo de obreiros, missionários e presbíteros, ó Pai, e pelo pastor e a sua família, aqui nesse altar hoje, ó Deus querido, é porque o Senhor sabe, ó Pai amado, que algo está por vir, Senhor, porque Tu não preparas, ó Pai amado, o Teu corpo de obreiros na Tua casa, se a batalha que está por vir não for pesada, não for dura. Então, meu Deus querido, se há algo vindo diante, ó Pai amado, do inimigo para esta igreja, que o Senhor cesse isso, ó Pai amado, e não permita que isso venha, ó Pai, atingir cada coração que está disposto a Te adorar, a louvar, a orar, a pregar, a Te buscar, ó Pai amado. E agora, meu Deus, está toda a igreja, ó Pai amado, orando pelos obreiros, orando, ó Pai querido, pela liderança, assim como a igreja orava por Pedro, ó Pai querido, e o anjo libertou daquela cadeia. Eu te peço agora, Pai amado, liberta, Pai, esse corpo de obreiros do levante do inimigo que está por vir, ó Pai. Liberta, Pai querido, esta igreja, ó Pai amado, de tudo mal que está por vir sobre ela, Pai. Que o ano que vem, ó Deus, por pior que seja, não seja um ano de destruição, não seja um ano de ruína, mas seja um ano de bênção, seja um ano de orações atendidas, seja um ano, ó Pai querido, ao qual nós suportaremos as batalhas e sim, meu Pai, continuaremos anunciando a mensagem do Teu Filho Cristo. Então, meu Deus, nesse exato momento eu te peço, blinda cada alma, blinda, Pai querido, esse altar, blinda, meu Pai amado, esta igreja, blinda, meu Pai querido, porque o inferno pode se levantar, mas ele não prevalece contra a Tua igreja, em nome de Jesus. E é isso que eu oro, e é isso que eu te peço, e é por isso que eu te agradeço, ó Cristo Jesus, e amém. Oh, glória.
que às vezes nós temos o entendimento que desviar os caminhos de Deus é só deixar ele para o culto. Eu não vim para o culto, tudo bem. Beleza, glória a Deus. Irmão, mas o apóstolo Paulo diz para nós tomarmos cuidado para não desviar da verdade. Podemos estar nos cultos, podemos ser participando de tudo, mas se nós não preocuparmos com esse assunto, nós vamos desviar da verdade. E a verdade está nas coisas mais simples. Nós possamos, às vezes, estar desprezando o ensinamento de Jesus. Amém? Então, tá bom. Agora vamos ganhar. Agora vou tomar posse de amém? Vou tomar posse de amém agora. Vamos para o sorteio? Vamos. E vai ganhar? Certo? É? Então tá. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar, irmãos. Está pesado, né? Compensa, né? Vamos ver. Quem vai ganhar? 160. É meu. Eu comprei dos partos de 0 a 100. Menos mal. Glória a Deus. Mas olha só, quando você comprou uma calça? 50. Eu comprei 40. Não, eu comprei 10, 20, mais 15. Foi 35. Só nós, já foi um pouco. Eu não compro, irmão. Eu colaboro, eu ajudo. Né? Não é como uma cesta, eu estou ajudando o mentira. Irmãos, aqui, quarta-feira, a gente vai começar uma reunião às 10 horas, tá bom? E vamos cultuar a Deus até 10 para meia-noite, tá? Aí 10 para meia-noite, a gente vai, cada um ora do seu jeito, né? Vai ficar sem o seu cantinho, e vamos orar no mínimo 15 minutos, tá bom? No mínimo 15 minutos de oração de joelho, ou você que pode pegar sentado. Depois da oração, aí nós vamos confraternizar com a comida, alimentando, achando que vai estar preparado, tá bom? Quarta-feira, você que tem o seu nome lá, a gente vai fazer a comida, mais ou menos, né, para aquele grupo de pessoas, tá bom? Tá certo? Amém? Então tá. Vamos ficar de pé? Deus. Olha, quarta-feira, como eu disse aqui, venha para dar 3 minutinhos para você falar. Você vai cantar, cante, mas se você não canta aqui na frente, 3 minutinhos, você falar alguma coisa a respeito do que aconteceu com vocês esse ano 2025, tá bom? 3 minutinhos. Os missionários, os obreiros em geral, vem preparado para tudo. Vem preparado para dentro de culto, vem preparado para pregar, vem preparado para a comunidade, ou vem preparado para nada, para nós assistir. Tá? Os membros em geral vão ter, todos os membros da comunidade vão ter. Nós, obreiros, se tivermos, beleza. Então, se o obreiro vai falar de última palavrinha, eu vou resumir aqui, mas os obreiros vêm preparado para tudo. Qualquer coisa que precisar dos irmãos, esteja aqui, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por este culto.
Obrigado, Deus querido, por tudo que aconteceu. Pai, obrigado pela terra. Se o Senhor está nos alegrando, Senhor, se o Senhor está nos direcionando, é porque a gente está dando passos lentos, mas com sinceridade e buscando aquilo que é certo. Se o Senhor está, Pai amado, nos exortando, o Senhor está vendo que nós queremos ser exortados. Nós amamos a Tua verdade. Eu amo a Tua verdade, Deus. Se não for pela Tua verdade, eu nem quero, Deus. Eu quero a Tua verdade na minha vida, a cada dia. Pai, queremos encerrar esse calendário 2025, Pai. Não vai mudar em nada, apenas o calendário, Deus. Senhor, mas que vamos vencer esse ano aqui, Pai, acreditando que o que vier, o ano 2026, nós, através da Tua verdade, nós vamos suportar, nós vamos sobreviver e nós vamos permanecer de pé na Tua presença. É o que eu te peço. Nos leve em casa, Pai, de volta a nossas casas, abençoado como fomos aqui. Amém. Colocar a mão sobre a tua cabeça. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam. Amém. Com paz, que Deus continue abençoando.